Quem trabalha para quem? Este é o nosso tema de hoje. Quem trabalha para quem? É um assunto bem básico, mas é sempre bom nós nos lembrarmos quem é o Senhor e quem é ou quem são os servos. Por isso nós vamos lá em Lucas capítulo 5, o nosso texto, o versículo principal é o verso 11. Lucas 5, 11. Vamos voltar a esta passagem que foi tema há alguns, até vários, domingos já, vários domingos atrás, quando falamos de pesca a pesca. Agora vamos tirar algumas lições para a nossa vida aqui, a partir daquilo que Pedro e seus companheiros de pesca aprenderam com Jesus. Lucas 5, verso 11. Nós lemos assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Este é o verso conclusivo desta passagem. Os pescadores arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos recordar desta passagem mais uma vez? Começando lá no verso 1 do capítulo 5, Jesus estava perto do lago de Genezaré, o lago da Galileia, mais conhecido como Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia. Então, o que Jesus fez? Ele viu à beira do lago 2 barcos que tinham sido deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, e entrou num dos barcos, era o barco de Simão. Dali, de dentro do barco de Simão, Jesus começou então a ensinar a multidão. Ele pediu para Simão afastar um pouquinho o barco para ficar assim um pouco mais longe da multidão. As águas iriam fazer essa separação. E ali então começou a ensinar o povo sentado no barco. Depois que ele falou à multidão, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E aí falou para todos os companheiros de Simão que estavam ali, pescadores: lancem as redes para a pesca. Como eu gosto de ler várias vezes o mesmo texto, como eu gosto de pensar na atitude, no que de repente foi pela cabeça daqueles pescadores. Não quero comentar as mesmas coisas que nós já comentamos, mas é muito interessante lembrarmos disso. Simão respondeu, verso 5, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Jesus falou para eles: lancem as redes para a pesca. Eles não tinham pescado nada a noite inteira. Então eles acharam que seria um trabalho nulo, um trabalho a mais. Eles já tinham, inclusive, limpado as redes e tudo. Mas Simão fala: sobre a tua palavra eu lanço as redes. E ele já vai ensinando a gente aqui o valor da obediência. Isso nós já ressaltamos naquela outra mensagem. Verso 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Esta é a situação bem conhecida nossa já. Nossa lição hoje, aquilo que nós temos para aprender, de uma forma mais direta, começa aqui no verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Ficaram perplexos porque trabalharam a noite inteira e não tinham pescado nada. Então eles ficaram perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Esse é o verso 10. Tiago e João, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você será pescador de homens. E o verso 11, nosso verso principal para hoje. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Então nós vimos no verso 10 aqui que Simão era sócio de Tiago e de João. Então eles tinham um negócio de pescaria. Eles iam à fonte, iam ao mar, no Lago da Galileia, pescavam e forneciam à população. Talvez eles vendessem para aqueles que distribuíam, mas esse era o seu negócio, o seu ganha-pão ou ganha-peixe, né? Eles ganhavam a vida desta forma. Tinham lá uma sociedade, Simão, Tiago e João. Vimos aqui que eles tiveram uma noite ruim, mas Jesus transformou aquele momento em um grande ganho econômico financeiro para eles. Jesus transformou aquele momento num grande ganho econômico financeiro. Podemos até imaginar aí esta pesca, os peixes que eles conseguiram pescar, as redes quase se rompendo. Mas o que é interessante para frisarmos hoje, nós vamos começar agora a perceber. Pedro, que até aqui era Simão, Tiago e João, e eles tinham lá outros companheiros pescadores, eles tiveram um excelente ganho econômico financeiro. Olha, eles poderiam, quem sabe, ficar aí 1 ou 2 semanas sem trabalhar só em virtude dessa pesca que eles fizeram. Mas o que é interessante aqui, para nós começarmos a pensar na nossa própria vida, na ênfase que nós damos à nossa vida, às nossas atividades, às nossas experiências espirituais, não apenas materiais. O que é importante, então? Simão foi impactado pela ação de Jesus, não pelo sucesso de seu empreendimento naquele momento. O que deixou Simão admirado foi o milagre que Jesus fez
foi o poder de Jesus e não o que aquilo poderia ser revertido para si em termos de ganhos. Simão não deu ênfase ao aspecto material dessa experiência, e sim ao aspecto espiritual. Nós temos visto bastante gente, geralmente, criticar os discípulos, que eram homens falhos. Mas quantos de nós deixaríamos tudo literalmente, para seguir Jesus? Quantos deixariam sua atividade, seus afazeres diários e até mesmo o convívio familiar ali para seguir Jesus? Porque no caso deles, Jesus os chamou para segui-lo, para serem seus seguidores, discípulos, os quais Jesus chamaria, no caso dos 12, apóstolos, e os enviaria ao mundo para proclamar o reino de Deus. Quantos de nós teríamos essa coragem? Deixar tudo por Jesus? Porque nós cremos em Jesus, nós o recebemos como nosso Salvador pessoal e Senhor de nossas vidas e continuamos com nossos afazeres, continuamos com nossos empregos. Nós não dedicamos 100% o nosso tempo a Jesus. É claro que tudo aquilo que nós fazemos, aprendemos na palavra de Deus, já pode sim ser considerado um ato, uma atitude de adoração, de serviço a Deus. Se eu tenho um emprego secular, eu devo trabalhar ali e dedicar aquilo que eu faço a Jesus, dar o meu melhor por ele. Então, de uma certa forma, é um aspecto no sentido de deixar tudo e seguir a Jesus, porque a partir de agora, o meu interesse, a minha intenção é de fazer o melhor por causa de Jesus. Mas no caso desses discípulos, eles literalmente deixaram aquilo que eles faziam para seguir Jesus, o Jesus que, quando nós examinamos as Escrituras neste início de ministério, ele tinha tido alguns contatos já com esses discípulos. Este não foi o seu primeiro contato, mas é aqui que eles, de forma definitiva, decidem largar o que faziam para seguir a Jesus. Então, Simão, ele se vê impactado pela ação de Jesus, e ele nos ensina a prestar atenção na ação de Jesus nos nossos dias, no poder de Deus nos nossos dias, e darmos menos atenção às coisas materiais, às coisas do nosso próprio interesse, do nosso próprio empreendimento. Nada disso é pecado, mas quem está em primeiro lugar nas nossas vidas? Deus é maior do que o sucesso de nossos empreendimentos, por mais sucesso que de repente venhamos a obter, por mais prosperidade que seja. Deus é maior do que tudo que viermos a obter. E Pedro nos ensina isto aqui, neste início de experiência com o Mestre. Pedro, ele foi impactado neste milagre de Jesus a ponto de reconhecer como ele era pequeno, como ele era frágil,
como ele era insuficiente, ele foi inundado por convicção de pecado, como ele era pecador. Ele entendeu que estava diante do Filho de Deus realmente. No verso 8, nós lemos isso, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Por causa, vamos falar assim, meio entre aspas, por causa desse desespero, deste temor de Pedro, Jesus fala: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eu não vou me afastar de você, pelo contrário, você vai me seguir. Onde eu estiver, você vai estar comigo. A atitude de Simão agradou a Jesus. E Jesus o chamou para ser seu seguidor. O que aprendemos aqui então com Simão? Vamos procurar prestar atenção naquilo que Deus faz. Vamos procurar ser impactados pela ação de Deus, mais e menos pelas coisas nossas do cotidiano. Quando eu falo mais pela ação de Deus, estou me referindo às questões espirituais. Lá na oração modelo de Jesus, Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia. É necessário, claro, mas como é que ele inicia esta oração modelo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja feita aqui do mesmo jeito que é feita no céu. E aí depois Jesus parte para as coisas do cotidiano, neste ensino a nós. Deus está, portanto, em primeiro lugar. Simão, antes de ter tantas das suas experiências com Cristo, já nos ensina isto aqui de cara. E mais, ele também tem este reconhecimento, esta convicção de pecado, de que é um ser limitado e se coloca diante de Jesus nessa condição, como alguém que reconhece a sua fragilidade. E é aí então que Jesus lhe dá força e lhe convida para segui-lo. Bem, esta foi a ação de Pedro, mas não seria a ação de um materialista, por exemplo, vamos pensar desta forma, se um materialista estivesse numa situação como esta, contemplasse um milagre de Jesus, o que aquele materialista pensaria? Ele veria, na verdade, a oportunidade de convidar Jesus para ser o responsável técnico de seu empreendimento. O materialista agiria desta forma. Não ficaria impactado pelo milagre que Jesus fez, porque materialistas não creem em milagres. Então, o materialista não ficaria impactado. Mesmo vendo, ele não ficaria impactado. Por quê? Porque o materialista, no lugar de Simão, ele encontraria um motivo natural, uma explicação natural para aquela pesca maravilhosa, para aquele fenômeno. Talvez ele diria:
Os ventos estão sendo favoráveis nessa época do ano, então aconteceu apesar de a noite inteira nós pescadores não termos pescado nada, aconteceu de agora ser mais favorável, ou a lua, ou isso, ou aquilo outro. Ele daria uma explicação natural, uma explicação científica, uma explicação física, jamais sobrenatural, jamais um reconhecimento de um milagre. O fato de Jesus saber que haveria peixes ali, segundo o materialista, bem, ele domina alguns conhecimentos que nós não dominamos, então esta seria uma oportunidade para contratá-lo como um técnico especializado. No máximo, se a negociação ali de salário, essas coisas ficasse difícil, no máximo ele seria admitido como um sócio para dividirem os lucros. O materialista pensaria apenas no ganho financeiro e ficaria impactado com isto, jamais deixaria tudo aquilo para seguir Jesus, pelo contrário, chamaria Jesus para trabalhar com ele. Daí o nosso tema. Quem trabalha para quem? Nós trabalhamos para Jesus ou Jesus trabalha para nós? Do ponto de vista do materialista, Jesus, um homem normal, talvez com alguns conhecimentos a mais em virtude de alguma coisa desconhecida, mas um homem comum que poderia muito bem trabalhar em prol do ser humano. Esta seria aí uma visão materialista, o que é, portanto, impressionante. Pedro e seus companheiros, eles não se sentiram atraídos por aquela prosperidade, por aquele momento, por aquela oportunidade próspera. Eles arrastaram seus barcos para a praia, não deixaram ao léu, não. Arrastaram para a praia. Outros ficaram com os peixes, de repente, o pai deles, a família, os outros pescadores. Mas eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nos nossos dias, há servos de Deus tremendamente ambiciosos. E a Bíblia nos adverte contra a ambição negativa, desmedida. São pessoas que são tão ambiciosas a ponto de não enxergarem um milagre, não perceberem a ação de Deus nas circunstâncias. Este não era o caso de Simão, não foi o caso de João, de Tiago. Quantos teriam visto a oportunidade de serem cabeça e não cauda? Algo que nos nossos dias é muito lembrado em relação ao que foi dito por Moisés da parte de Deus lá em Deuteronômio. Quantos hoje querem reivindicar essa questão material, essa questão física para si, para as suas vidas? Quantos dão tanta ênfase a isto? Um milagre, de repente, feito por Deus nas suas vidas, tais ganhos seriam vistos, e olha, hoje não falta quem propague isto. Milagres de Deus na sua vida para que você seja próspero, para que você seja cabeça e não cauda, para que você esteja sempre por cima, nunca por baixo, para que você esteja sempre na posição de líder e não de liderado, sempre de vencedor, nunca de vencido. Quantas pessoas usam a Bíblia para reivindicar bênçãos meramente materiais, se esquecendo do principal, que são as bênçãos
espirituais. Quantos reivindicam nos nossos dias aquela promessa de Deuteronômio 28, verso 13, uma promessa feita por Deus ao povo de Israel, uma promessa feita dentro de um contexto para um povo que estava chegando na terra prometida, um povo que iria ocupar espaço naquela terra, um povo a quem Deus prometia de forma condicional algumas bênçãos se eles fossem obedientes. Deuteronômio 28, verso 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Quantos nos nossos dias usam este verso para atrair pessoas para suas igrejas? Esquecem o aspecto espiritual da ação de Deus nas nossas vidas para dar ênfase a este aspecto bem material e atrativo às pessoas que não andam por fé e sim por vista. Pessoas que querem ver, pessoas que querem pegar, pessoas que querem apalpar. Imaginem a contradição. Crentes materialistas. O termo crente significa o quê? Aquele que crê, aquele que não é incrédulo, aquele que foi justificado pela fé, aquele que anda do princípio ao fim por fé, como nós vimos em Romanos 1, verso 17, na semana passada, falando sobre a reforma. Um verso que impactou a vida de Martinho Lutero. Então, percebam, precisamos tomar cuidado para não termos tendências materialistas, para aplicarmos corretamente a palavra de Deus. No seu chat da sua Bíblia de estudo, ele contrasta estas promessas. Aí eu coloquei o verso 13 do capítulo 28, mas do verso 1 e continuando aí vários versos daquela passagem, nós temos aqui muitas bênçãos prometidas por Deus ao povo de Israel. São bênçãos materiais, bênçãos para o dia a dia deles, bênçãos para o cotidiano. Não tem nada de errado nisso, desde que nós não façamos disto o carro-chefe da nossa vida, do nosso negócio, do nosso coração. Capítulo 28 de Deuteronômio, dos versos 1 até o verso 14. Só se fala de bênçãos aqui, mas são condicionais. O povo de Deus aqui precisava obedecer. E há pessoas aproveitando este texto nos nossos dias para ganhar gente para a sua igreja, para ele ter mais dinheiro, ou eles, e não as pessoas que vêm para a sua igreja materialistas. Nenhuma ênfase na vida espiritual, nenhuma ênfase naquilo que o Deus, que age inclusive de forma sobrenatural nas nossas vidas, pode fazer. Nenhum impacto, nenhuma admiração pelo que Deus pode fazer. Quem trabalha para quem? Estas pessoas estão contratando Deus
para adquirir coisas para eles, para fazer milagres, porque Deus faz milagres na vida deles, mas milagres expressos em coisas materiais, em coisas físicas, coisas palpáveis. Então, Russell Shedd, ele contrasta todos esses versos, até o verso 14, com Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nós também já pregamos sobre isto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossa alegria, o impacto nas nossas vidas devem ser estas bênçãos espirituais, não bênçãos que têm um fim, bênçãos que terminam, bênçãos temporais. Elas não podem ser o nosso objetivo de vida. Elas devem fazer parte da nossa vida simplesmente como uma administração que é necessária. Mas quem é servo no tempo em que nós vivemos? Nós somos servos de Deus ou queremos fazer de Jesus nosso servo? A reação de Simão nos ensina esta verdade. Lá no tempo de Lutero, 503 anos atrás, o que era ensinado era que riqueza era pecado. Então, a igreja medieval, claro, interesse era próprio. Ela ensinava que ninguém deveria acumular tesouros para si, mas o que conseguissem deveriam mandar para a igreja. Era este o ensino. No curso de economia, olha, me formei em 1984, faz tempo. No primeiro ano daquele curso, em 81, me lembro até hoje, professora de História Econômica, se eu não estiver enganado, foi ela quem disse isto, que para o economista, quem é importante no movimento da reforma não é Lutero, e sim Calvino, porque Calvino tratou deste assunto. Ali era o contrário, né? A igreja, claro, visando ela ter. Ela dizia às pessoas que é pecado ter. Com a reforma, uma das coisas que Calvino tratou, e os economistas dizem que ele é que é importante para a economia e não Lutero, ele tratou desse assunto. Não, não é pecado não. Vocês podem ter o empreendimento de vocês e realmente não é pecado. Só que nos nossos dias, nos dias de hoje, o que acontece? Torceu tudo. A ênfase é totalmente, praticamente material. Mega igrejas, inclusive, com ênfase material. Mas Calvino, então, foi aquele que trabalhou nesse sentido, no sentido de falar que não era pecado, que eles poderiam ter seus próprios empreendimentos, poderiam ser prósperos e assim por diante. E foi a partir dali, foi a partir da reforma mesmo que a ciência conseguiu deslanchar. Foi a partir dali que os hospitais, as universidades conseguiram se desenvolver, e os empreendimentos também, inclusive o feudalismo, ele começou a sucumbir, foi a partir dali. Só que hoje, tantos anos mais tarde, 500 anos de forma arredondada mais tarde, o que nós vemos
É esta ênfase total agora no materialismo. Como precisamos voltar à palavra de Deus nesse sentido. Como precisamos ir à palavra de Deus, que agora não é proibida, pelo menos não no nosso mundo ocidental, como estamos perdendo a oportunidade de ir à palavra de Deus para enxergar nelas as bênçãos espirituais que nós temos, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como estamos perdendo a oportunidade de sermos servos fiéis, servos a quem Deus chama de filhos, a quem Jesus chama de amigos. Ninguém tem um Senhor como nós temos, nos trata como filhos e que inclusive nos fez seus filhos em Cristo Jesus. Por isso somos filhos de Deus. Ele, Jesus, conquistou isto para nós. E nós aprendemos então com Simão, com os seus companheiros pescadores. A principal palavra para nós hoje é renúncia. Quantos de nós estamos dispostos a renunciar? E aqui vale não apenas para questões materiais, mas para questões de pensamentos, questões de hábitos, questões de opiniões, questões de modo de vida. Quantos de nós estamos dispostos a rever nossa vida e fazer como Pedro fez lá no início da sua caminhada com Cristo? Deixar tudo e seguir Jesus. Seguir mesmo. Seguir verdadeiramente. Fazer de Jesus Senhor desde o início do dia, quando acordamos, quando abrimos os olhos, caminhar com Ele até o momento em que vamos nos deitar e dormir tranquilos, porque sabemos que Ele não dorme e cuida de nós quando nós dormimos. A principal lição aqui, além de todas as que nós já vimos, é a renúncia. Renúncia a um amor maior pela matéria, pelo amor a Jesus. Renúncia à nossa própria vontade, para ficar com a vontade de Deus. Renúncia aos nossos sonhos, para ficar com os sonhos de Deus para nós, que são muito melhores. Como seria, ou como teria sido, a vida de Pedro? Ele nem seria Pedro, continuaria sendo Simão, se ele tivesse falado: não, mestre, minha vida tá boa assim mesmo, muito obrigado por esses peixes aqui, a gente vai dar uma descansada, vamos até fazer uma reforma nos nossos instrumentos de trabalho, nos nossos barcos, mas olha, nós vamos à lida, vamos continuar aqui na nossa vidinha, tá bom assim. Que teria sido da vida de Simão? Mas ele escolheu Jesus. Nós já o recebemos como nosso Salvador pessoal. Nós fizemos dele o Senhor de nossas vidas. E no dia a dia, do princípio ao fim, nós estamos andando por fé. Ele é o nosso Senhor. Nós o servimos. Nós trabalhamos para ele ou queremos apenas que ele trabalhe para nós? É necessário renúncia para que nós entendamos todos esses aspectos, quem trabalha para quem. Lá em Mateus 6, verso 21, Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E quantos têm
o coração somente nesse mundo. Perspectiva apenas terrena, temporal. O materialista, para voltarmos ao início dessa conversa, o materialista, olha, eles se dividem em alguns grupos. Alguns creem, e olha aí a contradição, né? Materialista crendo. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Um livro aí bem conhecido no meio teológico. Contradição. Mas o materialista, ele crê uma parte, uma ramificação, crê que o universo é eterno. Bom, crê. Como é que ele prova isso? Ele faz disso uma religião. Então ele entende que o universo é eterno e que se o universo é eterno, então nada vai acabar nunca e você pode viver do jeito que quiser, você vai terminar a sua vida, mas o mundo vai continuar aí. Os materialistas dizem que morreu, acabou. Chega, não tem mais nada depois disso. Há uma outra ramificação que, por causa das evidências, o mundo está envelhecendo, o universo está envelhecendo. Isto é comprovado pela ciência. Isso significa o quê? Ele está caminhando para um fim. E se está caminhando para um fim, teve um início. O universo, ele está sujeito ao tempo, não é, portanto, eterno. E se teve um início, aí entra a questão da criação. Alguns são criacionistas, não necessariamente Deus, eles diriam, e outros dizem, não, veio a existir pelo acaso. O acaso trouxe à existência todas as coisas. Olha, haja fé para acreditar nesse tipo de coisa. Mas o materialista, ele crê assim, ele entende dessa forma, ele é uma contradição no seu modo de pensar, no seu modo de entender as coisas. Por quê? Porque não há fundamento para as maravilhas que estão diante de nós serem explicadas apenas como o materialista explicaria, por exemplo, a pesca maravilhosa de Jesus. Um fenômeno, isso, aquilo, nada de sobrenatural, e sim algo natural. Onde está o nosso tesouro? Alguns colocam suas convicções acima de todas as coisas, e com isto estão caminhando para a perdição eterna. E aí vem a pergunta: quem trabalha para quem? Se o meu tesouro ele é a matéria, são as coisas materiais? Coloquei Jesus na minha vida para que ele adquira coisas para mim, eu quero que ele trabalhe para mim. E olha, Deus trabalha sim em nosso benefício, mas como Deus soberano, como Senhor e não como servo, porque nós somos necessitados. Ele trabalha como Senhor, ele trabalha como soberano e para o nosso bem. A pergunta aqui é: quem é servo de quem? Quem tem a obrigação de trabalhar para quem? Porque Deus não tem obrigação nenhuma de trabalhar para nós. O que ele faz, lição de hoje de manhã na EBD, que inclusive foi presencial também. É tudo pela graça. Deus conquistou tudo para nós em virtude da sua graça. E é dádiva imerecida, é presente sem merecimento da parte de quem o recebe, favor imerecido. Isto é graça. Deus trabalha sim em nosso favor, mas porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus, porém, soberano. Nós
temos a obrigação, nesse sentido, de trabalhar. Nós somos os servos, mas quantos querem fazer de Deus seus servos? E o pior, para terem coisas para esse mundo. Um mundo que caminha para a destruição. Quem é servo de quem? Quem serve a quem? Chamamos Jesus de Senhor, mas queremos tratá-lo como servo. Um servo poderoso, mas servo. Ou, para ficar aí com as histórias para crianças, os filmes, a imaginação do homem, alguns querem tratar Jesus como se ele fosse o gênio da lâmpada, poderoso, mas sujeito a seu amo. O geninho da lâmpada. Quem é Jesus para você? O que você quer fazer de Jesus na sua vida? Quem você quer que trabalhe para quem? Se você se coloca na posição de servo, você trabalha para o Senhor. E Ele tem prazer em fazer o melhor por você. O melhor por você. Meus irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, no sentido de aplicá-la no nosso dia a dia. Que os nossos objetivos sejam reavaliados. Que nós aprendamos com a lição de Simão e fiquemos impactados com a ação de Deus nas nossas vidas, com a ação de Deus no mundo. Que nós não nos entreguemos a este mundo decaído, mas que procuremos nas mãos de Deus, que nós procuremos ser sal e luz, procuremos influenciar e não sermos influenciados. Assim como Simão e seus companheiros arrastaram seus barcos para a praia, nós possamos também arrastar os barcos de nossa vida para a praia e não dar maior ênfase às bênçãos materiais que temos recebido, inclusive, e sim as bênçãos espirituais que são nossas em Cristo Jesus, porque são as bênçãos espirituais que transformam vidas. É por meio delas que pessoas são alcançadas. Ninguém é alcançado por dinheiro, irmãos. O dinheiro não faz milagres. E quando eu falo dinheiro, eu estou falando da intenção das pessoas em relação às posses. Porque tanto as riquezas como os bens materiais, o dinheiro em si, eles podem ser bons ou ruins, dependendo de em que mãos eles estejam. Mas se o nosso coração estiver ali, o que fizermos nunca será suficiente. Porque estaremos mais voltados para nós mesmos. Estaremos mais voltados para nossas questões e não para aquele que deu sua vida por nós. Foi isto que Jesus fez. Ele deu sua vida por nós. Temos bastante a aprender com textos, ainda que sejam tão simples como este da pesca maravilhosa.
Porque só é simples quando nós lemos, mas na hora das atitudes, na hora de abandonar aquilo que está no nosso coração, as coisas começam a se complicar. De uma vez por todas, eu preciso renunciar. Eu preciso que Jesus seja o Senhor na minha vida. De uma vez por todas, a Igreja de Cristo precisa colocá-lo como Senhor na sua vida e trabalhar para Ele. Ao longo da história, o ser humano vai se deixando enganar pelo inimigo de nossas almas e ele combate a Igreja. Não podemos deixar. Precisamos ir às Escrituras e dar ênfase ao que verdadeiramente interessa. Deus em primeiro lugar. Nosso amor por Ele. Dedicação a Ele. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. E ela se cumpre. Se cumpre até nas questões materiais também. Mas olha, ela se cumpre em termos de maravilhas nas nossas vidas. Se tão somente nós nos colocarmos nas mãos de Deus, vamos ser vitoriosos, vamos vencer em Cristo, vamos conquistar mais e mais pessoas para Jesus. Não nos deixemos abater, irmãos. Nós é que trabalhamos para Cristo. Ele trabalha em nosso favor e nós trabalhamos para Ele porque somos servos. Servos que têm um Deus que nos tornou filhos e que, portanto, nós trabalhamos para o nosso Pai. E se trabalhamos para o nosso Pai, trabalhamos por uma herança que é nossa. Aí sim, sócios de Deus nas questões espirituais. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.